Boa noite, pessoal. Nosso sexto encontro. Na nossa aula passada, nós iniciamos nossa conversa a respeito do Código de Ética Profissional do Contador. Eu estou aqui, com a norma aberta, que é a NBC PG 01, que é o Código de Ética Profissional do Contador. Essa norma, como a gente pode visualizar aqui, ela é do dia 7 de fevereiro de 2019, e lá no final dela, ela diz assim, esta norma entra em vigor em 1º de junho de 2019. Então, ela foi publicada, lá em fevereiro, só que ela só entrou em vigor a partir de 1º de junho. Por que isso? Para que justamente houvesse um tempo, para que houvesse toda uma adequação, ou ali como você altera uma norma para que haja um tempo hábil, para que daí as pessoas possam, estudar, compreender a norma, o que são os direitos, o que são os deveres, o que é vedado, o que pode ser feito, como é que pode ser feita a publicidade, ok? Beleza. Então, eu quis abrir a norma. Na aula passada eu disponibilizei já uma apresentação de PowerPoint, essa apresentação está com vocês, e a gente conversou, o que é o objetivo da norma. Então, aqui a gente está vendo no material PDF, quais são as vedações e as permissões, e daí ele vai fazendo toda a explanação, no desempenho das suas funções, o que é vedado ao contador, e o que o contador pode fazer, ele vai, 6, e depois ele vai, valor e publicidade dos serviços profissionais, ok? E... Eu só não me lembro de uma coisa, professor. Norma e lei, entre aqueles 90 dias em vigor também? Os dois é a mesma coisa ou não? Não é que assim, na verdade, a questão da vacatio legis, a vacatio legis você tem assim, quando não existe nenhum tipo de menção, você tem um prazo de 45 dias. Está lá antigamente chamava Lei de Introdução ao Código Civil, Hoje chama a questão da Lei de Introdução, ali é o direito brasileiro, a LINDB, chama de LINDB. Vocês quando estudaram, já estudaram com uma nomenclação chamada de LINDB. Então, ela tem um prazo, mas não é 90 dias. Onde que é 90 dias? Quando a gente está falando em direito tributário, eu tenho duas preocupações. O princípio da anterioridade e o outro chamado da nonagesimal, ou da noventena, que tem que esperar 90 dias quando você faz ali uma alteração em relação ao tributo. Eu acredito que seja isso que tu estás dizendo. A questão dos 90 dias, ela vai estar lá na Constituição Federal, que ela vai dizer, que você tem que ter uma preocupação em relação à anterioridade, à noventena, e claro, no CTN, você vai ter essa informação que vem lá do CTN. Então, com o CTN e com a Constituição Federal, você tem essa questão dos 90 dias. A LINDB, que é a lei, que antigamente chamava LIC, é que ela vai estabelecer, quando não tiver nenhum prazo, você tem um prazo de 45 dias. E ela te diz como é que é feita essa contagem. O que acontece? As normas, elas têm o seguinte, quando você pega a norma ou lei, porque às vezes você tem a questão dela ser uma lei, ou uma norma interna, alguma coisa nesse sentido, E sempre lá no final ela vai dizer quando é que ela entra em vigor. Quando for uma pequena alteração, o que ela vai dizer? Entra em vigor a partir da sua publicação. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar assim, Lei 8.203, vamos pegar assim só, sei lá, e aleatório aqui. Lei de benefícios da Previdência Social, ok? Eu queria entrar no do Planalto. Quando a gente quer, não aparece o Planalto. Sempre aparece. Aí porque eu botei o ponto. Isso que eu digo assim, sempre aparece do Planalto, Então assim, quero mostrar, eu peguei essa assim por uma questão. O que acontece? Essa lei, que é a respeito dos benefícios previdenciários, ela não sofre alguma legislação, alguma alteração, ela sofre muitas alterações mesmo, Porque
porque você tem, olha aqui, ó, 2008, porque você tem ali aquela questão da mudança, né, de como é que é feito qual que é o mínimo de contribuições para que o segurado receba o benefício, né? Na questão de perda de qualidade, quantas contribuições ele tem que ter. Então, essa aqui eu peguei propositalmente, né? Porque você vai vendo que você tem várias e várias alterações. Então, assim, ó, vamos pegar só uma aqui, por curiosidade. Ó, isso aqui foi a 12.873 de 2013, ok? Deixa eu só ver o que ela vai dizer. Ó, esta lei entra em vigor, ok? Aí ele explica, ó, no primeiro dia do 7º mês subsequente à data de publicação, em relação a tal artigo, 90 dias após a data da sua publicação. Aqui, com certeza, entra a questão de matéria tributária, né? Daí depois aqui, ó, inciso 3, na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, em relação a... Aí ele vai dizer, questão da anterioridade, né? Tá? Então, assim, ó, o que acontece? Queria mostrar para vocês, né? Mas o professor pegou bem uma de previdenciário para mostrar, assim, um nó, né? Mas a ideia é assim, ó, que ela vai apresentar quando é que ela entra em vigor, lá nas disposições finais. Ela entra em vigor, geralmente, assim, na data da sua publicação. Aqui, como envolve, né, questão tributária, ela teve a preocupação dos 90 dias ou respeitar o princípio da anterioridade, tá? Daí só no próximo ano. Por isso que tem aqui, ó, 1º de janeiro, né? Por isso que aqui tem 90 dias. É claro que daí a gente teria que consultar ali sobre cada um deles que trata. Uma das coisas que foi alterado é que antigamente você tinha assim, né? Ficam revogados os artigos ou a legislação, né, anterior que, digamos, que houvesse ali um conflito entre elas. Só que isso era era complicado, né? Aí também não quero entrar também nesse mérito, né? Mas aí você tem assim o conflito aparente das normas e daí você vai dizer assim, vem uma lei nova, então revogou a anterior. Atualmente, ainda mais com a internet e tudo mais, a legislação ela tem que expressamente revogar. Ela vai dizer qual que ela revogou, quais foram os artigos que ela revogou, para não dizer assim, todos os artigos que versavam ou tratavam de forma contrária ao que está disposto aqui na lei, ficam revogados. Por quê? Porque daí gera uma série de ações, né? Que você vai dizer assim, não foi revogado porque aquilo tratava de uma matéria específica. Então, a lei específica, né? Ou especial, a lei especial, né? Ela não vai ser revogada por um ponto ali que não tem nada a ver, tá? Geral. Beleza? Acho que acabei conversando. Ficou um pouco mais claro? Sim. Beleza. Então tá. Então, eu vou retornar aqui para nossa NBC. Que é aqui, beleza. Que é aqui mostrando aqui os pontos, né? Se a gente for observar, o Código de Ética Profissional, ele não é tão extenso, né? Ó, a gente vê, eles são 5 laudos, que ele está mostrando aqui no PDF, e ele vai tratar, especificamente, que nem a gente visualizou aqui em cima, né? Do objetivo, dos deveres, né? O que é obrigação, o que é vedado, ou seja, o que é proibido, e o que permitido, né, as permissibilidades, conforme aqui os itens, ó, de 4 a 6. Depois, de 7 a 15, valor e publicidade dos serviços profissionais. Depois, deveres em relação aos colegas e à classe. As penalidades que são aplicadas e disposições gerais. Tá? O que a gente fez? A gente foi conversando e nós chegamos até, então... Vou abrir o PowerPoint agora. E pelo que a gente tinha conversado, a gente tinha ido até no slide anterior, até o 61, no desempenho das suas funções, é vedado ao contador, né? Exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. Então, na aula passada a gente terminou aqui, que é no item 5, e a gente vai dar continuidade a partir do item, né, a partir do item 6, seguindo o Código de Ética. Eu fiz essas considerações iniciais para que a gente tivesse um norte, desse uma relembrada de onde é que a gente tinha parado,
e a gente continuar. Em relação à apresentação de slides, eu fiz só alguns pontos, eu peguei os pontos principais aqui, né? Mas eu tomei um cuidado para ser, sim, o mais detalhado possível. Mas eu peço para que vocês deem uma olhada na norma lá pelo arquivo, né, em PDF, ok? Então tá. Na aula passada a gente parou em vedações, então iniciando nossa conversa de hoje, o que o contador, né, o que o contador pode? O contador pode, sim, né, publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. A gente viu anteriormente que ele não poderia, né, se intitular como autor ou coautor de alguma obra que ele não tivesse participado, né, ou que ele também não poderia assinar documentos sobre os quais ele não tinha ciência. Então, até é muito bom, né? Até é muito bom, porque assim, vocês, espero que não, mas talvez vocês sejam indagados, né, por alguém para dizer assim, olha, eu estou com um problema lá na minha contabilidade, né, meu contador não quer fazer, eu só preciso, está tudo pronto, eu só preciso que você assine, ou que você envie a declaração como se você fosse o contador, né? Aí você ainda tem uma boa resposta para dizer, olha, infelizmente eu não posso, o Código de Ética proíbe que eu faça esse tipo de procedimento. Confesso para vocês que às vezes a pessoa pede até, nem é com malícia, né? Eu tive uma situação que a pessoa me perguntou assim, Rafael, eu precisava resolver tal situação, né? Como é que a gente pode fazer? Eu falei, olha, o valor é baixo. Com um valor assim tão baixo, o valor de ingressar em juízo, às vezes não compensa, né? Acho que vou te dar algumas orientações, estava dirigindo, vou te dar algumas orientações ali como é que tu pode proceder para resolver da melhor forma. Mas ingressar judicialmente, o valor é baixo, vai levar tempo, consegue resolver administrativamente de uma forma mais fácil. Aí ele falou assim, Rafael, e eu falei o valor, né? Eu falei, ó, seria tanto, né? Ele falou, mas quanto? Eu falei, seria no mínimo tanto. Aí ele falou assim, né, doutor, e se eu fizesse só, se a gente fizesse só uma, só que ele chamou de cartinha, né? Se a gente fizesse só uma cartinha para outra parte, para dizer para ela, né, que ela não pode agir dessa forma, né? Tipo uma notificação extrajudicial. Ele falou, quanto é que o doutor cobraria? Aí eu falei, tipo, tanto, mas também não ficou baixo, né? Não. Eu falei para ele assim, olha, o tempo de desenvolver o trabalho, eu vou ter que sentar, vou ter que analisar, vou ter que redigir. É diferente a gente estar conversando, me fez uma pergunta, até porque ele já é cliente de outras coisas, né? Se respondo sem problema nenhum. Agora, vou sentar, vou me dedicar, né? Um bom tempo, reescrever, encaminhar, né? O objetivo é, dependendo da situação, depois ter que ingressar em juízo, né? Não tem como te fazer por menos. Mas assim, ó, vocês com certeza vão ser indagados, não só uma, mas diversas vezes, para a pessoa dizer assim, eu só preciso lá de uma cartinha. Tu não podes assinar para mim como contador, precisa ser um contador. Precisa ser um contador para fazer a declaração. Tá? Aqui tem, né, o caminho ali das pedras para sair de uma forma educada de uma situação que às vezes, tipo assim, se o outro contador, que é o contador dele, não assinou, é porque é bucha. É uma situação complicada. Nem sempre o cliente te conta tudo o que aconteceu. Uma colega minha falou que... Falou não, eu estava junto, foi hoje, né? Ela contactou outro advogado e falou assim, olha, doutor, quero confirmar que você não pode assumir no lugar do... Mesma coisa contador, né? A pessoa tem um contador constituído. Aí você vai lá e começa a mandar as declarações, o contador que foi contratado vai dizer, peraí, cara, que negócio é esse de você estar mandando as declarações? Eu sou contratado, tenho um contrato de prestação de serviços, você manda um negócio todo atravessado, tipo, né? Não dá assim. Aí, então... No caso, a cliente disse assim, não, eu fiz com um advogado, mas era um advogado só para aquilo lá, ele não estava acompanhando, mas está tudo certo lá com ele. Se você atravessar, né, uma petição ou juntar uma procuração num processo que já tem procurador, muito provavelmente vai gerar uma representação na ordem dos advogados. Mesma coisa, né, um contador pode fazer em relação ao colega de classe, dizer, infelizmente isso não é o comportamento correto. Ela contactou o advogado falou, não, olha, a conversa não é bem essa. E daí ele explicou o que era a conversa. Então, assim, da mesma forma, né, essa conversa, assim, que às vezes ela vem meio truncada, né, às vezes na ingenuidade você, tipo, né, pensa que é isso mesmo e depois as coisas mudam, tá? Beleza.
Então, ali das possibilidades. Se o trabalho foi feito por ele, sem problema nenhum, né, ele pode sim publicar esse trabalho. Também, letra B, né, do item 6, transferir o contrato de serviços a seu cargo a um outro profissional. Eu frisei para vocês em outro momento que é sempre por escrito, autorização, né, para transferência, sempre por escrito. Então, aqui, você pode transferir a sua prestação de serviço para outro contador? Pode. Só que o cliente tem que concordar. Então, não pode chegar numa situação assim, eu vou me mudar, eu preciso me mudar, né? Minha esposa, meu marido passou num concurso público, então não vou mais tocar o escritório e vou montar meu escritório numa outra localidade, então vou transferir os clientes. O cliente tem que concordar. Professor, e se o cliente quiser ir para uma outra contabilidade? É direito dele, né? Ele não precisa ir para onde você indicar. Ele contratou você, porque ele confiava em você. Mas se não fosse você, poderia ser uma outra pessoa que ele confie e não uma indicação sua, ok? Sempre por escrito. Agora, pode ser que você não vai transferir todo o contrato, mas você vai transferir a execução, né? Você faz uma parte e uma parte quem vai fazer um outro colega contador. É possível? É possível. Só que a responsabilidade você não transfere. Você transfere parte da execução do trabalho, mas a responsabilidade continua sendo sua. Ou seja, você pode ter uma equipe com quantas pessoas você quiser, mas a responsabilidade pela execução é de você, contador, que tinha contrato firmado de prestação de serviço, ok? Letra D. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes. Para que eu informe a relação de clientes, eu preciso ter a autorização deles, tá? Então, assim, posso informar no meu website, né, alguns clientes satisfeitos que gostam muito da minha contabilidade? Posso, né, desde que eu tenha uma autorização por parte do cliente. E é claro, né, a questão, digamos, a Maísa ou a Camila, daqui a pouco terminou a graduação, fez uma pós em auditoria e controladoria, quer colocar o título de especialista, ou fez mestrado ou doutorado em contabilidade, pode colocar, doutora em contabilidade. Item 7. O contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos. Então, vamos ver quais são os elementos que devem ser considerados, né, para a proposta de prestação de serviço. Então, aqui ele traz, né, eu gosto muito porque ele vai justamente explicar, né, como é que você faz quando alguém pergunta, né, como é que eu faço para precificar meu serviço? É aqui, né? Então, assim, de que forma, né? Ele traz aqui no final, considerando os seguintes elementos. Letra A, a relevância, né, a importância dele, o vulto, o volume, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar, né? Então, na hora de considerar, ele vai considerar esse ponto. Também, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Letra C, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. A possibilidade de que você vai prestar o serviço para uma empresa, você jamais vai prestar para qualquer outra que seja concorrente. Então, deve ser analisado, né? Eu vou trabalhar com uma empresa, uma questão industrial, e ela tem outras empresas concorrentes. Só que, assim, no momento que eu trabalhar para uma delas, nenhuma das outras mais, né? Ou o cliente me exige uma exclusividade, né? Exclusividade não de só trabalhar para ele, que também te pagaria, né? Mas uma exclusividade de não ter nenhuma empresa dos concorrentes dele direta. Ok? Né? Só que isso vai fazer com que o valor dos honorários sejam mais altos, né? Inviabilizar com que você possa trabalhar para outras pessoas, é uma exclusividade. O resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Na hora do cálculo você pode considerar, olha, que eu acho bem interessante, né? Você considerar um valor fixo, tipo uma entrada, e mais um percentual sobre o êxito. Então você tem lá
honorários de tanto, né, com mais um percentual de tantos por cento, né, sobre o que for, né, sobre a redução dos tributos, tá, para os próximos meses, ou você tem uma possibilidade ali de, né, de fazer uma compensação, vai depender da prestação de serviço do cálculo de cada um. Aqui é onde se ganha muito dinheiro, né, nessa questão ali do resultado lícito favorável. Por quê? Porque você cobra seus honorários e como você, né, tem o conhecimento da parte tributária, né, e vislumbrou ali que realmente existe uma possibilidade muito boa de reduzir ali os tributos a serem pagos, né, uma brecha que alguém, talvez, outro contador não viu, aí você tem uma empresa que tem um volume muito grande de negócios, isso dá um valor bastante significativo, tá? Letra E, a peculiaridade de tratar-se de um cliente eventual, habitual ou permanente. Então, a pessoa lhe contrata e ele vai desejar, né, que você trabalhe 220 horas por mês, beleza, o cara é um funcionário já da empresa, né? Agora, olha, vai ser um trabalho que vai lhe exigir 2 vezes a cada, né, uma vez a cada 15 dias. É uma coisa. Agora, né? Aí vai depender. Ou é uma situação assim, não, é para uma coisa, eventualmente, essa situação aqui, resolveu isso aqui, no primeiro momento não tem mais nada para chamar você, também vai fazer com que eleve o valor do preço. É a mesma coisa quando você contrata alguém para trabalhar como freelancer, fazer algo de uma única vez, ou quando você diz assim, olha, eu tenho um projeto, esse projeto aqui vai demandar 8 meses de trabalho, quanto é que você me cobra por 8 meses? É diferente de você pagar uma diária. Letra F, o local em que o serviço será prestado. Então, existe todo um custo com deslocamento, né? O serviço vai ser prestado, mas é necessário que você visite cada uma das filiais, né? Você vai ter um tempo que você não vai poder estar trabalhando, que é justamente o tempo de deslocamento, né? Vou dar um exemplo. No feriado, eu precisei, assim, nesse feriadão que teve agora, eu precisei ir até São Paulo, né? E aí não consegui mais voo, né? Porque os voos... É diferente quando você consegue comprar uma passagem com 15 dias, 20 dias de antecedência, quando você precisa, assim, na urgência, né? E era na urgência. Na urgência, né? Acho que a passagem mais barata estava em torno de R$ 3.700, tipo, 2 pessoas, 2 adultos. Então, decidi ir de carro, ok? Para mim chegar em São Paulo, eu levei 11 horas. Todo mundo decidiu pegar aquele movimento. Levei 11 horas para chegar, tipo, uma coisa bem maluca. Então, assim, ó, imagina que você vai fazer um serviço lá, só que o cara leva um deslocamento desse absurdo, mesmo que seja de avião, você também tem um tempo, né? Você vai deixar de receber por isso? Né? Pessoal, então faz assim, o valor da minha hora vai ficar muito mais alto tendo em vista o deslocamento, ou tenho mais um valor de deslocamento. É isso. É isso que a gente está visualizando aqui, tá? Por quê? Porque, vejam bem, é diferente de alguém contratar vocês para prestar um serviço na área contábil e disser o seguinte, estou lhe encaminhando os PDFs, é só abrir os PDFs e fazer o procedimento, ou estou lhe enviando os arquivos, e daí você trabalhar com as informações, todas elas, eu falei em PDF porque você, digamos assim, você tem toda a documentação digitalizada, né? Tipo assim, fica muito mais prático. 8. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar, né, não é tacitamente, mas sim explicitamente, todos os serviços cobrados, né, de forma individual. O valor de cada serviço, a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo que a pessoa vai pagar, né? É um determinado valor, esse valor é para prestar tais serviços e esse valor é cobrado de forma mensal. Esse valor é cobrado, né, sei lá, aí vai depender de como é que é essa atividade ou serviço que vocês estão fazendo. E como é que ocorre esse reajuste. É bacana, porque eu vejo o seguinte, a norma, ela já traz uma situação que é como se fosse um checklist. Na hora que você está escrevendo, redigindo a sua proposta, se você olhar o código de ética, o cara vai dizer assim, esqueci de colocar o reajuste. Aí você coloca, olha, a cada ano, né,
digamos que seja um contrato, né, de forma habitual, você vai cobrar um valor X mensal e a cada 12 meses você vai, então, aplicar uma correção conforme tal índice. Ok? 9. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado, né? Lembra que o código sempre vai dizer por escrito, né? Por escrito, contrato de prestação de serviços, respeitando o exposto em legislação específica do Conselho Federal de Contabilidade. Eu também fico frisando tanto nessa questão por escrito pelo seguinte, vocês vão ver, eu trouxe algumas questões, a gente vai trabalhar no dia de hoje, a respeito do Código de Ética, que o que é feito? É feito pegadinha justamente na exigência do por escrito, né? Pode ser de forma verbal, ou basta comunicar, né? Basta comunicar de qualquer forma, assim, tipo, pessoal, né? Não é assim. 10. Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador dos serviços, isso deve ser explicitado na proposta e no contrato. Né? 11. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática de mercantilização. A ideia, assim como acontece com outras profissões, né, é toda uma preocupação em relação à credibilidade, né, do que se espera, né, uma figura sóbria, né, do profissional contador, e não uma figura do tipo que está vendendo, né, tem que cuidar com o que vai falar para não falar alguma coisa que não, né? Mas assim, não é uma venda, né? Uma quitanda de venda ali que o cara fala assim, contrate serviços, contrate não sei o que, pague, como é que é? Leve 2, pague 1, né? Né? Ou tipo aquelas propagandas, né? Eu vou, na hora do intervalo, quero ver se eu consigo disponibilizar um vídeo para vocês, né? Mas que não é do contador, mas é de um outro profissional, que ele é bem interessante. Fizeram um vídeo, uma sátira, né? Como se o profissional pudesse mencionar dessa forma. Para quem não, já que o vídeo não vou conseguir disponibilizar junto na gravação, vou até dizer o que é. É um profissional, comprou uma Kombi, botou uma caixa de som e fica andando pelas redondezas da vizinhança com a caixa de som a todo volume, né? Tipo, barganhando ali, ganhando a clientela pelo preço, divulgando. Não é isso que se almeja ali do profissional contador. Beleza? 12. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo. Ela deve ser moderada e ela deve ser discreta. 13. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação às mensagens de publicidade. Fechou o meu PowerPoint? Vai abrir de novo, acho. Beleza? Estão entendendo até aqui? Estou só aguardando um pouquinho que o computador ele travou ali. Já voltou. Já voltou. O que houve, não sei. Aqui. Vamos retornar. Então, cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos, científicos que dão sustentação à mensagem de publicidade realizada em seu serviço. Né? Então, assim, o profissional, né, ele menciona que tem uma tese muito boa, favorável, os tribunais têm dito que é possível sim, que isso é planejamento tributário, isso não é evasão fiscal, né? Ok, então, assim, se for indagado, né, pelo conselho, ele tem que ter esses dados, né? De onde é que vem essa informação de que é possível tal procedimento, né? Para que não seja assim palavras jogadas ao vento. 14. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor
especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados, e a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre os crimes de concorrência desleal. Então, aqui ele pede para se pautar no Código de Defesa do Consumidor, porque, né, de certa forma, o profissional contador, ele presta um serviço, como se fosse a ideia da figura do fornecedor, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e o cliente na posição de cliente. Então, assim, com base no Código de Defesa do Consumidor, deve se pautar para quê? Para que a informação em relação à prestação de serviço, como é que vai ocorrer de forma clara, né, para que ele não tenha nenhum tipo de sanção ali nesse sentido. E da mesma forma, um cuidado, né, em relação à Lei de Propriedade Industrial, para que ele não divulgue algo como se fosse algo que foi ele que fez, ou ele que desenvolveu, ou só ele que faz, né, e que pode, né, não ser bem isso, né, ou fazendo de alguma forma que acabe virando ali uma concorrência desleal, né. Vale a pena, já que a gente acessou antes de começar essa gravação, já que a gente falou a respeito do site do planalto.gov.br, né, pesquisar a lei de propriedade industrial, né, verificar ali exemplos de crimes de concorrência desleal. Tá? Legal, fica a sugestão. 15. É vedado, né, ou seja, é proibido, efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre os quais. Né, então, fazer qualquer tipo de divulgação que acabe ficando chato para a profissão, né, ou às vezes para algum colega. Então, às vezes o cara quer dizer que ele é bom, mas ele tem que inferiorizar ali os colegas, né, ou até assim, ó. Ele, para se promover, ele detona todos os outros escritórios da região, ou os contadores da região, né? Não dá, né? Então, letra A, né? Entre as quais? A. Fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, a sua capacitação ou a experiência que possui. Letra B. Fazer comparações depreciativas entre seu trabalho e dos outros. Aqui, se vocês pesquisarem, já houve, né, em termos de propaganda, nem serviços profissionais, em termos de propagandas onde a empresa, ela fazia um comparativo com uma outra, e ela colocava o concorrente, ou ela fazia de tal forma que ficava muito claro quem que era o concorrente, tá? Essas propagandas, elas foram retiradas do ar, né? Foi questionado, foi trabalhado ali nesse sentido, e elas não puderam permanecer, tá? Então, da mesma forma, a gente pode pensar aqui em relação à ciência contábil, né? O pessoal fazer de uma forma ali que ele faça uma comparação e a comparação está detonando ali o colega. Letra C. Desenvolver comerciais que iludam a boa-fé de terceiros, né? Então, a pessoa, você faz a ação comercial de forma que a pessoa pense que ela vai ter um benefício que, na verdade ela não vai ter. Né, acaba iludindo ela, criando uma falsa expectativa, esperança em algo que não é correto, não vai dar certo. 16. A conduta do contador com relação aos colegas, agora são os deveres em relação aos colegas, né, colegas contadores, e em relação à classe contábil. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, os princípios de respeito, de apreço, de solidariedade, né, e no princípio da harmonia da classe. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, então assim, ele não é um profissional liberal ou alguém que tenha seu negócio, ele está lá na condição de empregado, é um empregado cujo cargo dele é o cargo de contador. Então, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: você é um contador contratado pela empresa. A empresa comete algumas atividades ali que não está legal, né? Não é correta. Aí você vai dizer assim, não fui eu que fiz, então não tenho participação? Não, né? O Código de Ética vai dizer o seguinte, olha, você não pode ser conivente, né? Você não pode saber
e fingir assim, não é comigo, não estou sabendo, não vi nada, ok? Você tem que tomar as rédeas da situação, né? E você vai ter que dizer, olha, isso aqui não está correto, né? E se a empresa não fizer, você vai entrar em contato, né? Aí com o órgão, né? Em relação, por exemplo, assim, depende de qualquer situação, né? Uma situação de conivência de que há profissionais não habilitados atuando como se fosse dentro da empresa. Você deveria comunicar quem? Comunicar ao conselho, né, de contabilidade, ok? 18. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta. Então, letra A, o que ele deve cuidar, né, na relação à conduta dele para com o próximo, né? Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo, né, desabonadoras. Então, assim, cuidado, né, para não você é solicitado uma referência, né, em relação a um profissional. Aí você vai lá e faz uma referência desabonadora. Não faça, né? O código está dizendo não faça. Letra B. Abster-se de aceitar de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Isso aqui é bem legal. A linha B, do item 18, é bacana pelo seguinte, teve um caso, foi no outro semestre, 2019, que eu lecionei, né, a disciplina de ética, que o que aconteceu? O cliente quis exigir que o escritório fizesse um determinado procedimento. O escritório se recusou a fazer, disse, olha, esse procedimento, não. Aí o cliente ficou muito bravo. O cliente falou assim, ó, vou tirar tudo da contabilidade, vou tirar tudo, beleza, é o direito dele, paga lá os honorários contábeis e realmente, né, se não vai ser conivente. Ele retirou, ele, né, pegou a documentação, ele deu uma circulada no município, e daí quem me contou, que era o ajudante profissional da contabilidade, ele falou assim que o cliente teve que voltar. Lembrando, né, ele também não fez contato com nenhuma outra contabilidade para dizer, o cliente isso, cliente aquilo, também não se faz isso da mesma forma, né? Mas nenhuma contabilidade aceitou. Eles perguntaram assim, quem que é a contabilidade? A contabilidade tal. Aí eles pensaram assim, cara, uma contabilidade ética, tipo, né? O que aconteceu, né? Será que o que aconteceu? Ele, não, porque eu quero fazer assim, assim, assim. Falaram, infelizmente a gente também não pode fazer. Né? Infelizmente também não. Aí ele voltou para a mesma contabilidade, né? E falou, não, realmente, né? Não é possível e tudo mais, né? Quero voltar aqui para vocês. Tá? É legal assim, né? Quando você vê isso. Letra C. Né? O ideal seria que não acontecesse uma situação dessas, que o cliente disse que, né, ou ameaça que vai tirar a documentação do escritório, né? Mas se for o caso, é importante que você vê com os colegas, né, se defendendo de forma justa, né? O contador deve, em relação aos colegas, então, a linha C agora, jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. Então, assim, você não tem nada a ver, você viu lá num artigo científico que alguém fez um determinado procedimento, e daí na hora de divulgar, você diz assim, não, porque eu faço, porque eu fiz, porque eu... E você nunca teve um procedimento desse, você nunca fez, tá? Essa ideia ali de um exemplo, né, de se apropriar de trabalhos ou de iniciativas que não eram suas. Letra D, evitar... Tipo, meio que você fosse considerado um plágio, assim, você tá plagiando uma pessoa? Isso, não, eu penso assim, Davi, não um plágio, eu digo, digamos que você viu uma possibilidade de atuar num determinado nicho de mercado. E daí, um baita nicho de mercado, você viu que um outro escritório de contabilidade fez isso, ou um profissional fez um determinado serviço, e você fala assim, ó, vou divulgar aqui em Balneário Camboriú e região, não tem ninguém. Só que na hora que você vai divulgar, você não chega e diz assim, olha, eu pesquisei, tem um profissional lá em São Paulo que faz, e tem um Curitiba que faz,
que é muito bacana, eu quero também aplicar aqui no seu negócio e tenho certeza que o senhor vai ter uma redução nos custos de tanto e um aumento, um incremento no lucro de 60%. Né? Já cresce o olho do cliente, né? Então, assim, a não ser que seja 60% de menos 20%, né? Mas se tiver a possibilidade de crescimento ali, aumentar o lucro, com certeza o cliente vai topar, né? Quem é que não quer ganhar dinheiro? Agora, você pode pegar e divulgar e dizer, beleza? O que você não pode dizer é o seguinte, olha, porque eu fiz, porque eu aconteço, porque eu tenho diversos clientes, inclusive tem uns lá em Curitiba, é tudo meu. Então você está se apropriando de uma iniciativa, de um trabalho, de uma solução que não foi você que desenvolveu. Só que na hora de você vender, tipo, popularmente o pessoal fala vender o peixe, você vende o peixe como, tipo assim, mérito seu, um mérito só seu. Tá? Letra D. Evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Então, assim, situações onde você renuncia ao encargo ou por alguma razão, né, você é substituído, o cliente decide mudar, você tem que ter um bom entendimento entre os colegas, né? Eu vejo assim, na advocacia, a gente tem assim, um bom relacionamento entre vários colegas profissionais. É claro que quando você entra numa audiência, sempre digo, eu também até, né, dependendo do cliente, a gente conversa com o cliente, diz assim, existe possibilidade de acordo aqui nesse processo, né? Mas existe um cuidado muito grande que é o seguinte, eu não sei se eu comentei isso com vocês. Quando você vai para uma audiência, né, você não pode chegar lá e encontrar o advogado da parte contrária, né, e parecer ser o mais amigão da pessoa, né? Só falta abraçar o cliente da parte contrária, né? Tipo assim, é possível isso? Claro que não, né? Imaginem vocês, né? Deixa eu ver aqui, ó, vamos pegar alguém aqui que está aqui na nossa turma. Dentre os nomes que a gente conhece, mas pegar, né, ó, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar, né, que o Tiago, que está com a gente, tá aí, Tiago. Vamos pensar que o Tiago tem uma reclamatória trabalhista, né? Aí, o Tiago, quer ser o reclamante ou reclamado? Digamos que o Tiago seja o reclamante, ok? O Tiago, na condição de reclamante, aí vai lá para a audiência, né, uma audiência una, né, no rito sumeríssimo, entra lá na audiência. Aí eu que sou advogado dele, que tem que estar com sangue nos olhos para defender ele, vou lá e cumprimento o advogado, dou um abraço no cliente, o cara fala assim, não tem advogado? Pode substituir o meu advogado. Então, assim, né, dependendo, cada situação é uma situação. Da mesma forma, imagina que você é contratado como contador, né, para auxiliar num processo de fusão e aquisição. Tá? Ou, vamos fazer diferente, num processo de venda da participação acionária da empresa. Só que nessa questão foi lhe pedido para que você não revelasse muitos dados num primeiro momento. É claro que algumas informações são públicas, né? Mas assim, que não fosse revelados muitos documentos, porque isso poderia influenciar ali na negociação. Então era para você entrar na sala de reuniões da forma mais sóbria possível, né? E deixar que começassem as tratativas para que daí você conecte, daí fosse, quando fosse muito adequado. Aí você já chega lá e parece uma manteiga derretida, né? Aí o gestor vai olhar para você e vai dizer assim, cara, o cara vai botar toda a negociação a perder, né? Ele vai aqui revelar aqui o valor, daí vai estragar a negociação. Então, assim, algum cuidado, né? Por que eu estou falando isso? Porque você deve primar, né, para que não haja, né, para que não haja desentendimentos entre os colegas. Mas, dependendo da situação, você tem um bom, né, sempre de forma respeitosa, mas tomando um cuidado também para o cliente não se sentir, né, desamparado, ok? Vou fazer um teste aqui. Não, ia fazer um teste, mas aí ia dar uma zebra grande. Beleza, vamos adiante. O contador deve, em relação à classe, observar as seguintes normas de conduta. Letra A. Prestar sua cooperação
moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua recusa. Então, deve, né, o contador deve, né, em relação à classe profissional, auxiliar, né, ser solícito. Letra B, zelar pelo cumprimento desta norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Letra C, aceitar o desempenho de encargo de dirigente nas entidades de classe, né, admitindo-se a justa recusa. Então, o objetivo o que é? Fortalecer a classe contábil. É claro, se houver uma razão muito forte que você não possa, né, representar a classe contábil, né, será entendido. Mas a ideia é que, né, as pessoas almejem poder, né, participar dos conselhos, né, ouvir e serem ouvidos. Tá? Letra D, acatar as decisões aprovadas pela classe contábil e não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil. Também, informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade e da classe contábil. G, jamais se utilizar de posição ocupada em entidade de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Então, não é porque você é conselheiro, né, que você vai dar o que popularmente o pessoal chama de carteiraço, né? Então, assim, você sabe o que está falando, eu sou conselheiro aqui do CRC, né, olha, sou conselheiro federal do CFC, isso aqui tem que ser assim, tem, né, não é para dar, popularmente o pessoal chama de carteiraço, né, já chega nos locais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa comentou que muitos, né, estou comentando assim, bem interessante, né, pessoa quando é muito nova, né, muito jovem, e ele chega muito rápido numa ascensão profissional, o cara se empolga e dá alguns carteiraços, né? Então, vocês, não quero citar qualquer profissão, mas você pensa numa profissão que demande, né, concurso público, o cara passa no concurso público, e daí em tudo quanto é local, o cara apresenta a carteirinha funcional, né? O cara como servidor, né? Aí ele apresenta assim, ó, sabe quem eu sou, não sei o quê, ó, essa vaga aqui de estacionamento é minha, estaciona, né? Acho eu que não acontece mais, né? Mas infelizmente a pessoa relatou assim, às vezes a pessoa é muito jovem, né, ascendeu profissionalmente por meio de concurso muito rápido, né? Isso não é, né? São casos, poucos casos específicos, mas às vezes, né? Bem sinceramente, né? Às vezes tem gente que pensa que é Deus aqui na Terra, né? O cara passa no concurso, acha que estudou, todo mundo estuda, né? Mas o cara acha que é acima. Passei uma situação bem chata essa semana, né? Aí assim, você fala assim, cara, né? Não vou citar o que eu pensei, né? Entendemos, né? Beleza. Jamais se utilizar, beleza. Deposição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou proveito pessoal. Depois do intervalo, a gente vai conversar a respeito das penalidades e a respeito da transgressão. Ficamos aqui, então, até deveres em relação aos colegas de classe. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a 15 minutos retornamos e daí a gente, né, inicia uma nova gravação com a continuação da nossa apresentação, tá bom? Um abraço, pessoal. Vou parar a gravação e também fico à disposição para a gente conversar um pouco mais.